E eu tava ali com o binóculo. Eu tava só olhando as estrelas, né? Aí ele me cutuca. Paulo, o que foi, Alexandre? O que a gente tá procurando não tá lá em cima, não. Tá ali na frente, assim mesmo. Aí eu baixei. E a gente tá procurando alguma coisa? Preciso ir ali. Tá louco? Mó breu. Estamos no meio do mato. Pode ter algum animal aí, alguma coisa. Ou seja, o pensamento que eu tinha que ter, por já ser ufólogo, quem tem foi ele. Ele se tocou primeiro. Aí depois eu entendi e me abri. Aí ele foi. Mas mesmo assim eu falei, vai lá. Vai, pode ir. Mas vai com Deus. Eu não fui. Pô, deu 10 passos subindo no breu, cara. Foi lá na frente. Aí eu ouço um berro. Paulo, pelo amor de Deus, vem aqui. Aí eu... Cacilda, porra, vou ter que ir lá. É uma onça pintada. Eu fui lá, não, sabia que estava correndo alguma coisa. Ele não ia ter, eu sempre já o conhecia há muito tempo. Éramos amigos assim como o outro. Então eu sabia que ele não ia brincar com um negócio desse e que não era algum contexto normal, natural. Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Viaro e mais uma vez, hoje com o Arthur e não com o Fernando Drummond, o que muito me honra. Essa prazer é tudo meu. Né? Junto com o Arthur Neto, que vocês conhecem, o ufólogo titular do canal, eu começo mais um episódio do Arquivo Estranho. E hoje nós estamos recebendo aqui o querido Paulo Iannuzzi, que eu quero cumprimentar também, agradecer pela tua presença, Paulo. Eu que agradeço. E antes de mais nada, Paulo, pedir para a comunidade curtir, compartilhar, ativar sininho, aquela coisa toda que vocês estão acostumados, que é muito importante para nós. Quem é Paulo Iannuzzi? Em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, ainda mais com o convite gentil do professor Viaro, o querido amigo de tantos anos, o Arthur Sérgio. Bom, quem é Paulo Iannuzzi? Sou eu. Não gosto muito de falar de mim, mas a tua pergunta, imagino, implicar nessa minha trajetória com respeito ao que hoje eu faço, né? A minha formação profissional é economista, com o que normalmente tem na carreira, sobre mestrado, doutorado, etc e tal. Fiz 2 anos de medicina, quase completei, larguei no último período, por motivos pessoais, o curso de astronomia na UFRJ. Enfim, venho de uma base também científica, principalmente científica, mas envolvido principalmente com a ufologia já desde moleque, desde garoto. Isso foi crescendo na adolescência. O grande gatilho que iniciou isso tudo foi não só o meu interesse pelo céu, mas um presente que eu ganhei do meu pai, né, quando eu tinha 11 anos de idade, foi um telescópio. A partir daí eu troquei a noite pelo dia e não parei mais. Isso me levou ao aprofundamento na astronomia, tanto que eu procurei fazer área acadêmica, mas um chamado dentro da ufologia me abriu determinadas portas. Eu fui aprofundando e lendo, e indo para o mato e fazendo, obviamente, realizando muitas atividades com respeito à ufologia, e dali eu fui conhecendo muito mais o assunto, experimentando o assunto, conhecendo pessoas, algumas maravilhosas, outras nem tanto, como é de praxe na vida. Muita doideira e muita coisa séria. Numa época que não existia, o Arthur também acompanha desde essa época aí, não existia celular, não existia internet, você tinha que ser rato de biblioteca e ir nos lugares, fazer pesquisa, coisa que o Arthur aqui é experto, né, em rodar o Brasil inteiro em lugares que são verdadeiros buracos às vezes, mas é muito compensador. E, para resumir, paralelo a isso, na minha vida procurei ter uma vida normal, se bem que não sei hoje, mas há muito tempo que vem a ser normal, mas paralelamente a isso veio uma questão de estudo de chamada interno com respeito à espiritualidade de uma forma geral. Passei por muitos lugares, ingressei em sociedades secretas, participo ainda hoje, inclusive dentro de um processo iniciático que me abriu a mente para muita coisa que acontece dentro da própria ufologia, num nível mais amplo, num nível mais profundo, ultrapassando determinadas barreiras e observando que o experimento ufológico é, antes de tudo, algo pessoal. Enfim, dentro disso tudo, o Antigo Egito surgiu também desde a adolescência de uma forma muito forte na minha vida e casou com a questão ufológica, ou melhor, ufo-arqueológica das civilizações antigas, especialmente no Egito, e não parei até hoje.
Né? Então, meu carro-chefe hoje, atualmente, é justamente ufologia, o Egito Antigo, as civilizações antigas, e nessa esteira aí você tem um trabalho oculto no sentido do processo teosófico, conhecimento oculto com as suas respectivas experiências. É claro que isso aí puxa-se uma linha de um carretel extenso, que em verdade é muito pouco perto do que existe e do que a gente aprende cada vez mais, né? E aprendi dentro disso tudo, para encerrar, que já estou falando muito, a filosofia socratiana. Eu sei que nada sei. Paulo, me diz uma coisa, está cada vez mais em moda, eu tenho até medo de usar a palavra moda, está cada vez mais publicizado nos canais essa mistura da ufologia com a espiritualidade, e a gente vê pessoas aparentemente sérias falando e outras nem tanto. E isso acaba, às vezes, banalizando a discussão. Quando a gente vê completos absurdos, pelo menos para quem é de fora parece absurdo, e outros que estão trabalhando ali pautados. Tu tem uma história também de relação com a ciência. O que começou primeiro para ti na ufologia? A ufologia casuística, a ufologia de campo, a chamada ufologia científica, ou já veio com uma influência da espiritualidade nessa tua ufologia? Primeiro, quando você cita o termo às vezes, é muita gentileza da sua parte. Nós observamos cada vez mais, infelizmente, uma abordagem, no mínimo, hedionda a respeito dessa aparente mistura. Isso aí é algo muito sério, porque discutindo-se até a nível científico, e já foi discutido e levantado isso a nível acadêmico, do processo multidimensional do universo. E seres dessa natureza, de milhares, milhões, provavelmente, de anos à nossa frente, em todos os níveis, obviamente dominam naturalmente a questão multidimensional. Nós estamos começando a engatinhar agora no processo empírico. Para mim, especificamente, hoje eu vejo como algo paralelo. Porque quando eu comecei, e como todo mundo começa dentro de um processo mais profundo de pesquisa, e isso dentro da ufologia é inevitável, a meu ver, a casuística, a abordagem científica, a pesquisa de campo, a leitura, o estudo dos casos, dos processos, inclusive na área militar, que existe aí, hoje em dia, um pouco mais aberto. Agora, eu percebi, ao longo do tempo, que muitas experiências, ou pelo menos algumas experiências psíquicas e parapsíquicas, que eu tinha em criança e adolescência, e não eram tantas assim, algumas delas coadunavam com o processo ufológico. Ficava muito bem claro isso, até dentro da minha experiência com o processo, até hoje, na espiritualidade. Sendo que, pelo menos para mim, espiritualidade é um termo em que nós nos acostumamos a utilizar por não ter um outro melhor que coadune isso. E ainda existe um vício, a meu ver, dessas pessoas misturarem espiritualidade com religião. Uma coisa não é necessariamente igual à outra. Agora, dentro desse contexto, existem fenômenos que acontecem que são da fisiologia natural do ser humano e vamos dizer, se é que esse termo existe, da fisiologia geral do universo, cosmológico. O cunho religioso ou espiritual que nós damos num determinado contexto é pela nossa limitação evolutiva, até em atribuir termos e patentes a determinados grupos estelares, né, que se apresentam, que se comunicam, etc. E como isso é uma linha muito tênue e existe hoje dentro da neurociência uma espécie de departamento, um setor ligado à pesquisa psíquica que engloba também questões ufológicas de contatos, abduções, regressões hipnóticas, etc. Você começa a ter uma diretiva de pesquisa mais aprofundada e real. Muita coisa, obviamente, precisa ser feita dentro da área científica, principalmente na abertura de mente da ortodoxia que predomina. Se não predominasse, não seria ortodoxia, pelo menos por enquanto. Mas existe, ao mesmo tempo, a frase: a heresia de ontem é a ortodoxia de amanhã. Então, como as coisas mudam, como exemplo, em meados do século XIX, discutia-se no meio científico que estava surgindo se o homem aguentaria uma velocidade de 40 km por hora pela invenção do trem. Depois veio a barreira do som, que era intransponível e foi quebrada na década de 50. Hoje nós temos como intransponívelidade a velocidade da luz. Ela pode ser quebrada. Inclusive, dentro da ufologia tivemos um grande ícone militar,
o General Ochoa, foi por ele que eu comecei realmente na ufologia, catedrático de mecânica racional do AMAN, general 4 estrelas, super respeitado no meio, membro da Sociedade Teosófica. Foi reitor da PUC também, né? Foi. E, inclusive, ele tinha as experiências no sítio dele, em Alexânia, cidade satélite de Brasília, e uma pessoa que entendia e pesquisava muito a questão parapsíquica do fenômeno UFO, dentro do seu estudo de parapsicologia e da questão multidimensional. No caso, até um livro que ele escreveu, Mergulho no Hiperespaço. Mergulho no Hiperespaço. Eu tenho esse então, livro. Mergulho no Hiperespaço. Mergulho no Hiperespaço. Então, que é da década de 60, 70. década Quer de dizer, 70. naquela época, o General Ochoa já falava de coisas que hoje são extremamente novidade para a ciência. Né? E que já eram exploradas anos antes, pela ficção científica. Então você vê, por exemplo, coadunando com esse processo todo, você vê a ufologia e esses assuntos sendo tratados como entretenimento, mas em verdade enviando mensagens diretas e outras subliminares através da obra cinematográfica, literária. O que você observa hoje ao longo de 40 anos de desenho animado, justamente com a questão subliminar, preparando as crianças, que são os adultos de hoje, lá naquela época, para esse tema, é uma coisa absurda. Eu mesmo preparei e ministrei um seminário de um dia inteiro só sobre ufologia no cinema e cinema na ufologia. Não somente a questão, mas determinados filmes apresentando elementos dentro do filme que você vai fazer uma pesquisa ufo-arqueológica, são elementos que existem, termos que existem em mitos antigos ligados justamente aos deuses, aos anjos, etc. e tal, que estão nas escrituras sagradas, guardando-se a devida proporção dentro de uma ótica atual pelo advento da era espacial que estamos vivendo hoje. Então você tem, em verdade, um cadinho enorme, onde muita gente, por uma falta de metodologia e uma diretriz de pesquisa séria, tanto na experimentação parapsíquica como na científica acadêmica propriamente dita, perdidos, não desenvolvem e não têm conhecimento a fundo das leis naturais, antiquíssimas, dentro de um processo de conhecimento das civilizações antigas, que permanece até hoje, e que confundem muito a questão parapsíquica em relação aos contatos. Então você hoje tem uma miscelânea de com pessoas sérias dentro disso. Infelizmente, a maioria não tão séria dentro desse trabalho que você vê a rodo pela internet. E recebe mensagem do fulano, diz que o fulano é o comandante da nave, e outro que eu já presenciei, que foi convidado para um jantar na nave capitânia do Astacheran. Enfim, na época até brinquei, servem cerveja romulana a bordo, que é o contrabando do Jornada nas Estrelas da Zona Neutra entre os romulanos e a Federação. Enfim, o pessoal mistura muita coisa, e dentro disso tudo tem muita coisa séria que acaba sendo tomado por fantasia e vice-versa. Então existe um cuidado enorme. Você falou de uma coisa que eu gosto muito, sempre olhei por essa ótica. Você falou que, no fundo, a experiência ufológica ela é muito pessoal. É muito pessoal. Isso é uma maneira também, às vezes, você já deve ter recebido, como eu recebo vários ufólogos, pessoas que querem contar a sua saga, às vezes sagas verdadeiras cinematográficas, e isso serve para você avisar para a pessoa, olha, é uma experiência pessoal, acho melhor você manter ela, porque quando ela é séria, porque muitas são sérias, sim, né? Sim. Muitas são sérias, e o que acontece? Quando ela é séria, ela é pessoal realmente, e ela evolui quando você não torna pública. Mas você falou disso, e aí eu me lembrei que, não sei se você pode falar sobre isso, que você teve uma experiência que foi um start para você. Foi. E que foi uma mistura de um momento muito objetivo, né, de coisas que você viu, que você presenciou, e ao mesmo tempo uma questão psíquica muito forte. Você pode falar sobre isso? Parece que foi na Chapada dos Veadeiros. Foi na Chapada dos Veadeiros. Complementando o que você... Eu, pelo menos, na minha experiência, para mim, não tem como você separar uma coisa da outra. Não tem. Atualmente não tem mais. A nível científico, sob ótica deles. Então, antes de entrar nesse assunto, algo que eu gostaria, que eu tenho frisado em algumas lives que eu tenho feito, que eu acho importante dentro da sua pergunta, dentro do que você colocou, melhor dizendo. O que você encontra muito por aí, tanto na área psicomediúnica, quanto na área acadêmica nem tanto, mas levando um pouco para o outro lado.
nós temos duas coisas que eu considero muito sérias e que precisam ser revistas dentro dessa questão. Muitos, dentro de um processo psicomediúnico, eles trazem para o seu entendimento, seja de origem de conhecimento, seja de leitura, etc., seja dentro de uma doutrina religiosa, enfim, trazem para o seu entendimento o fenômeno ufológico, como se o fenômeno ufológico obedecesse diretrizes da doutrina, da religião, do conhecimento que aquela pessoa veio. Então, assim, a pessoa da Umbanda, a pessoa do Candomblé, Espiritismo, e ela traz para dentro disso o entendimento ufológico, quando deveria ser o contrário. Que o entendimento ufológico, a fenomenologia ufológica, embora ela esteja dentro do contexto, ela é uma coisa em termos de fundamento. A questão religiosa ou simplesmente parapsíquica é outra. Se eu fazer um parênteses, só nessa tua colocação, tu já fez eu mudar minha opinião de que às vezes tu já derrubaste mais um monte de nome que eu achava que podia ser sério. Só com essa tua colocação. Que tem uns professores aí, inclusive... Não é que não seja séria a questão. Que conversam com os alienígenas. Alguns até espíritos. São sérios, mas essa conversa com alienígena tem realmente um limite. Não é assim. Não é assim. Primeiramente que o processo vibracional desses seres é outro, completamente diferente do que a gente encontra aqui. Isso ocorre, esse tipo de contato ocorre. Mas a pessoa, por não ter um conhecimento, um fundamento, ou não ter se preocupado em estudar e experimentar a ufologia, os casos, o processo acadêmico, tudo que envolve a ufologia, inclusive na área parapsíquica, simplesmente tem aquelas canalizações, aqueles insights, etc. E muito é da interpretação própria da pessoa, faz com que, obviamente, haja muita confusão dentro disso aí. Ou seja, aquele que tem, ou aqueles que têm, e tem um motivo sério por trás disso, todo esse processo de abertura psíquica para um contato nesse nível, e manifestar esse contato, para que a coisa seja séria e completa, é preciso que ela entre no conhecimento da fenomenologia ufológica. E não trazer, pura e simplesmente, a fenomenologia ufológica para o entendimento que ela está acostumada. É um outro processo de pesquisa. Aí vamos, como eu gostaria de ser a mosquinha dentro da nave, para saber o que o ET pensa disso. Primeiro que não está nem aí para isso, né? Ou seja, dependendo dos seres, porque existem N manifestações aqui de N lugares, inclusive eles não se preocupam com os lugares, eles simplesmente estão. É um outro contexto de pensamento, porque a questão de o fulano veio de Sírios, fulano veio de Arcturus, veio das Pleiades. É uma preocupação nossa. É uma preocupação nossa. Eles não estão preocupados com isso. Porque, em verdade, eles estão e não estão. Estão pelo universo. O que sempre me preocupou é o seguinte: de onde vem essa informação? De que eles vêm de tais lugares? Exatamente. Não de só que essa, eles querem isso ou querem aquilo. De que ele vem em nave X e não em nave Y. Não somente essas informações, como outras. Como, por exemplo, eu vou... Como já aconteceu, até num evento lá do Petit, na Casa do Padre Pio, teve um rapaz que fazia parte de um grupo e chegou lá no bate-papo no intervalo. Não, porque eu estou me preparando para ter um contato, eu quero ver uma nave, não sei o que e tal. O garoto todo empolgado. A gente teve que, infelizmente, cortar dele. Que é o que acontece hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas querem porque querem ter um contato, ver uma nave, etc, etc. Uhum. Aí vem a pergunta que serve para isso, que tem a ver com o que você colocou, e que serve, a meu ver, de uma forma geral, para a vida. Para quê? O que você vai fazer com essa informação? Você encontrar com certeza, testemunhado qualquer manifestação nesse nível. Isso vai servir para quê? Para você. Vai servir de papo de esquina, de papo de boteco, de papo de encontro para contar uma historinha, uma vaidade pessoal, dizer eu posso. Isso tudo é vaidade pessoal, isso tudo já é vaidade pessoal. Para que serve aquilo ali? Para que você quer? Você tem certeza que você quer isso? Que se acontecer vai mudar a tua vida. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Mas não vai mesmo. E não vai morrer naquele momento. E não vai morrer naquele momento com aquela experiência. Como ele mesmo falou, o Arthur falou, isso vai evoluindo. E até, abrindo parênteses aqui para o que você falou, o contatado ele não conta. O contatado ele guarda. Dificilmente o contatado abre. Passam-se anos. O contatado mesmo fica na dele. Não é que ele não queira contar, mas algo dentro dele vai, era isso aqui. Quieto por enquanto. É uma experiência pessoal, deixa as coisas acontecerem. Enfim, ele falou aqui, vocês convidaram a expor o meu caso, vou falar daqui a pouco. Eu levei 10 anos
para falar alguma coisa da minha experiência. E eu só falei porque eu caí na asneira de comentar isso aqui com o Petilho. Você não quer, fica forçando a barra para eu expor isso publicamente num evento dele. Aí eu expus. E até hoje eu não consegui expor tudo o que aconteceu. E eu cheguei depois de 10 anos, quando eu comecei... Não, eu já tinha exposto isso. Depois de 13 para 14 anos do acontecido, é que eu fui fazer uma regressão com a Gilda a respeito desse caso. Não só eu, como uma pessoa que estava comigo. E veio alguma coisa? Veio memória? Veio. Está tudo anotado. Está tudo anotado. É que ela anota. Você conhece a Gilda, ela é bem criteriosa, uma cientista, amiga nossa. A Gilda que nós pretendemos trazer aqui no Gilda canal. Moura. Exatamente. A Gilda Moura, a doutora Gilda Moura. Só aproveita que ela está no Rio. Aproveita que está no Rio. Aproveita que ela está no Rio. Então, o que eu considero relevante dentro disso tudo é ter esse cuidado em que, se você for ver um contexto geral mais profundo, em algum momento remoto houve uma implementação aqui no planeta. E o que se considera hoje dentro desse processo? Infelizmente, existem hierarquias no nosso sistema solar com planetas que até já transcenderam a contraparte física, em termos evolutivos. Deixaram de existir? Deixaram de existir fisicamente, mas eles continuam no seu processo evolutivo. E alguns desses planetas, os físicos têm bases, a gente sabe disso, dentro até da documentação espacial que a NASA solta, pelo sistema solar inteiro. E nós temos civilizações aqui que já transcenderam o processo físico de existência, que no passado ajudaram a implementar aqui o nosso processo evolutivo. Né? E vivem entre nós sem ser de forma física, é isso? Não, alguns até vivem, né? Outros tantos de forma física. Mas isso foi no passado remoto da humanidade. Né? E muitos voltaram para os seus sistemas de origem, outros ficaram aqui em bases multidimensionais subterrâneas. A história é longa, muito, muito longa. Hoje a gente considera que a grande maioria desses que a gente vê por aí, que eles ainda estão se manifestando, eles já não vêm de fora, eles já vêm daqui mesmo. Exatamente, isso aí é um ponto que eu ia chegar. Já estão aqui. Fala, é isso mesmo. Os que vêm de fora são muito poucos, a maioria já está aqui há muito tempo. Como se costuma dizer, nós dividimos o planeta com eles. Porque quem disse que o planeta é nosso? Ainda tem uma frase radical aí que quem disse que o planeta é nosso? Talvez eles sejam muito mais antigos do que nós. Então, nessa implementação, né, isso não é levado em conta. As hierarquias do nosso próprio sistema solar, junto com outras hierarquias que vieram de fora, estavam engajadas nesse processo e estão até hoje. Então, infelizmente, o nosso sistema solar é relegado à Série B do campeonato, porque tem uma importância vital, mas o pessoal quer saber de outras estrelas. Então tem as canalizações, as influências de civilizações de outras estrelas aí. A questão é justamente essa. Né? Ou seja, existe um intercâmbio interestelar que sempre ocorreu e ocorre, naturalmente. Muitos filmes de ficção científica só reproduzem isso. Muito bem. Se reproduzem, onde há fumaça a fogo, é porque tem um motivo por trás. O cara não vai tirar uma ideia assim do nada. A gente sabe do inconsciente coletivo, do que Jung colocou em termos de pesquisa, na psicologia e psicanálise, tem todo um processo inconsciente coletivo por trás. E por trás do inconsciente coletivo, o que tem? É algo só restrito aqui? Então, o que eu quero dizer com isso? Que você vê a rodo pela internet hoje pessoas que não se preocupam em se aprofundar nos estudos. Muitos não por culpa deles, outros sim, né? Achando que tem algum conhecimento e é um cego ensinando outro cego, guiando outro cego. Por trás disso existe a necessidade de uma maturidade interna, que é um processo iniciático. Aí você tem um amálgama, um fenômeno ufológico de forma mais profunda, porque é nisso que eles trabalham dentro da sua psique, num contato ou numa abdução, guardando as devidas proporções de quem, obviamente, se manifesta. Então, o que você encontra hoje, muito comum, eu recebi a informação, o nosso grupo recebeu uma informação ou uma manifestação de seres de Sírios, seres de Arcturus, seres das Pleiades, seres sabe lá de onde, até de outra galáxia, de Andrômeda, e outra, que vem aqui ensinar um método de cura, ou um método para isso, ou um método para aquilo. Aí você para e observa, quando você tem conhecimento mais profundo. O cara vem lá, de não sei quantos anos-luz, chega aqui, vai entrando pelo sistema solar adentro, como se fosse casa da mãe Joana, vai entrando aqui no planeta, como se fosse casa da mãe Joana, e vem implementar um conhecimento, um método
qualquer que seja, principalmente de cura, que a hierarquia que gerencia o processo evolutivo do nosso planeta conhece com o pé nas costas. A hierarquia que gerencia todo o processo evolutivo do sistema solar inteiro conhece muito mais. Então não precisa vir alguém lá do outro lado da galáxia, ou alguém aqui do lado de Sirius, por exemplo, te ensinar aqui uma coisa que a gente está cansado de saber e que aplica. E o conhecimento ele é transmitido dentro de um processo para alavancar a evolução, mas que ao mesmo tempo, teoricamente, o ser humano possa estar preparado para assimilar. Uma vez que na Atlântida, o planeta quase foi destruído 2 vezes e muito do conhecimento é velado até hoje. Um exemplo disso, tivemos no início do século XX pessoas que vieram aqui, seres que vieram aqui com alto conhecimento de física, química, fisicoquímica, e que ajudaram a implementar um conhecimento enorme sobre o átomo. Teve a teoria da relatividade de Einstein, teve Planck, tivemos Thomas Edison, tivemos Tesla, tudo nasceu na mesma época, para justamente cada um colaborar com alguma coisa. O que a humanidade fez? Arma nuclear, bomba, reator nuclear. Mais de 2.800 explosões nucleares até hoje. Ou seja, o ser humano tinha maturidade para usar o átomo? Não tinha. Aí determinados conhecimentos são trancados. O ser humano, de forma ética, não consegue avançar, só quer justamente confrontar o outro. Então, determinados conhecimentos a humanidade ainda não pode ter. Estamos caminhando para ter? Lentamente estamos, mas muita coisa é obliterada. Então, determinados conhecimentos que não podem ser transmitidos são colocados, ou pelo menos anunciados, de uma forma, a meu ver, irresponsável, por muitos desses canalizadores. E aquilo que eu falei, que pelo menos eu considero, o cara não vem lá para implementar um conhecimento que a gente conhece aqui. As hierarquias extrafísicas aqui conhecem profundamente isso e muito mais. Eles vêm aqui para outra coisa. Como a hierarquia daqui vai para lá também, porque existe um intercâmbio num nível que nós não temos condição de conceber. Eles estão aqui, por algum motivo, sim, muito sério. Mas quem disse também que a humanidade é prioridade de contato? Isso é uma coisa que me incomoda muito, esse ponto de vista de achar que nós somos o centro da coisa, que eles estão aqui para nos evoluir. Não. Quem disse? Eu fico pensando nisso. Nós somos, vamos dizer assim, nós somos o do cavalo do bandido. Estamos destruindo o planeta. Tu acha que esses seres estão preocupados conosco? Nós fazemos parte do pacote. Eu não consigo. Eu acho que eles estão muito mais preocupados com o planeta, de uma maneira geral. E eu acredito ainda que se nós tivermos que sermos sacrificados para que o planeta sobreviva, eu acho que de novo vai acontecer. Que provavelmente já deve ter acontecido. Já, 5 vezes. 5 vezes. Pelo menos 5 vezes. A gente estava falando sobre isso. 5 vezes. Pelo menos. Então, eu quero, antes de ouvir a resposta do Paulo e sobretudo a experiência pessoal dele, que eu acho que está todo mundo querendo saber disso, eu quero pedir mais uma vez que vocês curtam, comentem, compartilhem. Manda para todo mundo, vamos aumentar ainda mais. O canal está crescendo de uma forma maravilhosa, porque a gente precisa de vocês. Paulo, por favor, eu não te interrompo mais. Não, fique à vontade, fiquem à vontade. Eu queria saber a sua opinião, Paulo, sobre uma coisa que... Não tira a experiência pessoal que ele tem que nos falar. Sim, isso aí virou a carta na mão. Mas é o seguinte, uma coisa que sempre me incomoda, eu queria saber a sua opinião. Por que existe essa, vamos dizer assim, essa percepção de que muito da ufologia é espiritual? Eu sempre tive a opinião de que talvez a tecnologia deles seja tão avançada que chega num nível que nós chamamos de espiritual. Isso. É mais ou menos o que eu quis dizer antes. Mas ao mesmo tempo tem um outro viés, é o seguinte, tudo indica, né? Temos que trafegar nessa casa, tudo indica que eles conhecem, vamos dizer assim, um intercâmbio atômico. Porque eles conseguem atravessar paredes, eles conseguem fazer a tal que o Bro presenciou lá na Serra, a tal da névoa inteligente, que se aproxima, que parece que, engraçado, a névoa se aproxima, ela não chega na gente como uma névoa comum, ela fica lá e você fica aqui e tem um vácuo. É como se fosse uma parede de névoa, parece que eles estão nos avaliando, parece que tem alguma coisa ali, aí eu estou meio viajando na maionese, mas a percepção é essa. Então é o seguinte, nos parece, já tem vários
indícios de muitos anos, muitos casos pesquisados por várias pessoas, que eles conhecem o intercâmbio atômico. Tem aquela coisa de que eles atravessam paredes, de que eles se materializam ou não. Isso tudo pode... dos pontos de vista é o seguinte: será que esses caras conhecem tanto da física que eles conseguem esse intercâmbio atômico de mexer na matéria ao ponto deles trafegarem nas esferas espirituais que eu digo originais, Sim. por onde os espíritos trafegam, né, os que chamam de planos espirituais? Sim. Será que eles são tão avançados no conhecimento que eles conseguem trafegar também por esses outros planos? Ou será que é a nossa percepção de que a tecnologia deles é tão avançada e a gente acha que é espiritual? O que você acha sobre isso? Na minha concepção, como eu falei no início, acho que espiritualidade é um termo Que é o que a gente arrumou, que né? a gente arrumou, e no fundo é muito mais que isso. E muito do que a gente chama de espiritual é levado por um contexto religioso. Eu não considero que seja bem assim. É espiritual, mas num contexto maior e mais profundo, a nível cósmico. Então, eu observo da seguinte forma: isso que você falou sobre o atômico é questão de frequência. Eles já descobriram, a maioria das manifestações são físicas. O cara é tão físico quanto eu e você. Talvez num índice de frequência diferente, até em termos de densidade da matéria. Muitos deles se apresentam diferentes, embora ainda materiais, mas eles dominam tecnologicamente e psiquicamente, né, pelos relatos, esse processo de manipulação da frequência vibracional. Se você acelera uma partícula subatômica e ocorre uma reação em cadeia por conta disso, que vai originar justamente uma alteração de frequência na matéria, acelera uma partícula subatômica para além da velocidade da luz, ela passa a ter uma frequência tal que já está vibrando e se manifestando numa outra realidade. É o que, teoricamente, eles fazem com as estruturas das naves, que, por sua vez, já ficam independentes da questão física tradicional. A gente sabe, movimentações a 90 graus, vem numa velocidade incrível, para de repente. Nada ocorre de repente, né? Ou seja, da inércia, dispara, some, desaparece, desmaterializa, entra dentro da montanha, sai dentro da montanha. Isso tudo é manipulação de frequência, porque nós observamos o objeto físico pelos relatos, pelas documentações. Então eles manipulam essa frequência. Até que nível eles manipulam essa frequência? Provavelmente a esse nível, dentro do que nós consideramos aqui realidades existenciais ou planos de existência e espirituais. Não isso somente, mas uma coisa que de um tempo para cá vem sido levantada, mas não com a frequência e a importância que merece, que é a questão espaço-tempo. Porque se você mexe com uma frequência nesse processo espacial, o tempo vai junto. Não tem como você separar espaço de tempo, o tempo de espaço. Tem uma informação que me confunde muito, que de uns tempos para cá, você já deve ter ouvido muito, de pessoas que se sentem abduzidas em sonho. Sim. A pessoa está sonhando e no sonho ela recebe uma visita que a leva para algum lugar, que faz algum procedimento e depois a devolve. E aí quando ela acorda, ela se lembra, mas não como um sonho. É como se estivesse interferido. Sonho real, né? É um sonho real. Aí nós vamos entrar em outras questões. Isso nunca me convenceu. Eu até peço perdão a todos que às vezes contam essa história. Eu nunca consegui me convencer, porque eu sempre achei o seguinte: sonho é sonho, uma experiência consciente Mas isso não estaria ligado a uma projeção astral que a pessoa teve? Pode ser também, é uma das possibilidades. Pode ser, mas não necessariamente. A maioria desses seres e de outros seres daqui mesmo, mas num nível de evolução bem alto, consciencial, já não trabalham mais no astral. Vez por outra, numa projeção, numa exteriorização da consciência, pode ocorrer, mas na maioria dos casos, esses seres trabalham do mental para cima. Não estou dizendo que não trabalhem no astral, trabalham, mas a frequência deles, em muitos casos, é assim. Se você considerar isso, ou seja, uma viagem astral, você está considerando que a sua consciência, ocupando um outro tipo de veículo, saiu do seu veículo físico. Que normalmente acontece quando a gente dorme. Dentro disso aí existe uma atividade cerebral, simplesmente onírica, que é o sonho propriamente dito, e aí eles podem induzir uma informação fora espaço-tempo no teu processo onírico, sem você precisar sair do corpo, e tem a saída do corpo. E como nós temos, dentro dessa questão
teríamos, vamos dizer assim, e para mim tem, vários corpos, ou seja, são várias formas e veículos de manifestação que eles podem coadunar no contato. Então você pode estar aqui, deitado, está na nave, não necessariamente em corpo astral ou corpo mental, mas pode ter essa indução espaço-temporal. Eu falo espaço-temporal porque, além de você não conseguir separar uma coisa da outra, eu vou lá fazer uma entrevista com o professor Viário e o Arthur. Beleza, onde é? Ah, é lá em Copacabana. Ótimo. Que horas? Que horas eu tenho que estar aí? Legal, tantas horas. Onde é? Você não tem como separar uma coisa, porque eles estão no espaço-tempo. Vamos para algo que, teoricamente, eles devem utilizar. Já se sabe que os elétrons, eles não giram em torno do núcleo atômico. Eles fervilham em torno do núcleo atômico. Muito rápido. O que isso quer dizer? Que o elétron está aqui, ele some e reaparece do outro lado. E assim vai para todos que estão girando em torno do núcleo atômico. Girando entre aspas. Se o elétron, ele, de uma forma instantânea, de um nano delta T, ele some de um ponto e reaparece no outro, nesse delta T, nesse intervalo de tempo, ele esteve aonde? Uma espécie de não lugar. Esse não lugar para nós é um lugar para eles. Se você, por exemplo, nivela todos os átomos do teu corpo para terem essa mesma frequência, você desmaterializa ou rematerializa onde você quiser. Você pode fazer isso a nível psíquico, pelo seu avanço consciencial. Santo Antônio fazia isso a rodo. Você pode fazer isso tecnologicamente. Eles fazem. Você pega uma civilização dessa, vamos lá, aquele astrofísico, o Neil deGrasse Tyson, ele colocou com bastante propriedade que o genoma conseguiu mapear o genoma humano, o projeto Genoma, o genoma humano completo, e de alguns animais. Então chegou-se à conclusão que a diferença entre o ser humano e o chimpanzé é de 2%. Qual seria a diferença percentual entre nós e uma civilização milhões de anos à nossa frente em todos os sentidos? Então realmente eles vêm aqui para bater papo contigo. Ou seja, esse objetivo para a humanidade é muito mais profundo, muito mais abrangente, a gente não pode nem imaginar. O que a gente vê é um processo raso do contexto geral, ainda mais admitindo-se outros quadrantes estelares, onde existem outras estrelas que estão dentro, cujas civilizações estão dentro do mesmo contexto nosso aqui do Sistema Solar. Isso me leva a ser menos radical quando eu ouço todas essas interpretações que, no primeiro olhar, a gente julga fantasiosa. O cara diz, não, porque eu recebi uma mensagem do ser tal, de Arcturus, ele veio me visitar e ele me disse tal coisa. Quando eu vejo isso, antes eu via isso completamente fantasia pura. Viagem na maionese é Hellman's Airline. E eu era radical. Hoje em dia eu já fico me perguntando o seguinte, será que nessa avalanche de tanta informação que não é fundamentada, ou que é mal fundamentada, ou que não tem fundamento nenhum para nós, que a gente acha completo absurdo, será que no meio desse mar de informação, será que tem alguém que está falando sério? Sim. Que teve uma experiência séria? Tem, e não são poucos. Recebem sim. Agora, é o tal negócio, o cara ouve o galo cantar, não sabe aonde. A partir de um determinado momento, a impressão que ele recebeu genuína tem uma limitação, que é o cérebro físico. O cérebro humano, né? Ainda mais se ele usa mais o lado esquerdo que o direito. Ele vai tender a equacionar o processo. E mesmo usando mais o direito que o esquerdo, que é mais intuitivo, isso vai passar para o esquerdo. Então, um indivíduo que não tenha um mínimo de um fundamento, e eles preferem justamente esses caras para manter a mensagem mais genuína, ou aquela impressão vibracional que vem em bloco na tua cabeça, mais genuína, pela limitação cerebral e pela limitação da bagagem de conhecimento que o indivíduo tem, a partir de um momento ele não tem como interpretar de um ponto em diante o que ele recebeu, e muitas vezes ele começa, dentro do que ele conhece, não digo inventar, mas remodelar aquilo que ele conhece. Começa a enfeitar, né? Alegorias e adereços. Por alegorias e adereços, vira uma escola de samba para poder expor aquilo ali, e muitas vezes tem a síndrome do contatado.
É isso que eu ia falar. O que mais contamina, na minha opinião, é que a partir do momento que você está entendendo a informação que o cara quer dar, você está até dando um desconto de que aquilo pode ser verdade, mas de repente vem o ego. Aí você sente o cara cair na armadilha. E muitos caem. De que ele é o escolhido, de que ele é um privilegiado, que os ETs só visitam ele. Mas isso não é humano acima de tudo? É, bem Sim, humano. porque você vai encontrar isso na questão espiritual, religiosa, em qualquer segmento da sociedade, empresarial, política, enfim, econômica. Você vai Dizem que encontrar isso os núcleos religiosos, de uma maneira geral, eles recebem muitas falanges do mal querendo contaminar justamente porque tem a fraqueza do ego. Tem. Porque Ou seja, se você não oferece suporte, não tem como você ser atacado naquele nível. Se você oferece suporte, e o principal é o ego, começa pelo ego, acabou. Você abre um rombo. Paulo, a gente está chegando na última parte do episódio. Eu quero fazer um acordo que eu vou deixar o relato da experiência pessoal do Paulo como a última informação do nosso episódio. E vou encaminhar agora o que seria, então, a penúltima pergunta, para depois a gente entrar nisso. Senão a gente vai estourar o nosso tempo aqui e o diretor começa a cobrar pelo fone. O diretor é o Bro, para quem não sabe, né? Tu falaste muito de questões de religião que podem ser conectadas na questão da ufologia. Os relatos religiosos, sobretudo de aparições, sobretudo de interpretação do plano extrafísico, o plano espiritual, ou como queiram, pode trazer algum tipo de confusão de mas não é diante daquilo? Vou ser mais específico, anjos são anjos ou anjos são esses seres também? Geralmente traz confusão na parte do processo anímico, e como aqui no Brasil estamos muito acostumados com isso, do nosso processo, que eu digo no ser humano em geral, não do Brasil, mas principalmente no Brasil, no processo psicomediúnico. No processo psicomediúnico, para resumir, o cara vem lá de Andrômeda, tá fazendo o que tem que fazer aqui, aí dentro desse contexto, com as autorizações devidas, ele manifesta uma vibração, um pacote quântico, um quantum, que um sensitivo, um médium ou um grupo sério recebe, manifesta, etc. Tal, com as suas devidas distorções pela questão humana. Não, vou mudar o exemplo. Em vez de um ser de Andrômeda, vamos pegar um ser espiritual da nossa própria hierarquia. Aí ele manifesta aquela informação, etc. Aí, porque está na moda, ou quer aparecer, ou por algum motivo, o médium acha que o fulano é de Andrômeda. O cara é daqui. Tá? Vamos dizer, ele é um espírito, é um ser, digo espírito porque a concepção de espírito é diferente, mas vamos lá. É um ser consciencial extrafísico da hierarquia daqui, é um monge, um mestre do Oriente. E esses seres não se identificam. É raro eles se identificarem, só dentro de uma programação pessoal daquela linhagem. Mas raramente estão no nível que nem corpo físico ou manifestação antropomórfica existe, são pura luz. Seres de altíssima consciência estão lá naquele grupo ou com aquele indivíduo, são da mentoria daquele indivíduo, mandam uma mensagem, então o cara acha que o fulano de Andrômeda. Aí ele acha que eu sou de Andrômeda, eu sou um intraterreno, mas deixa. O que interessa é fazer o trabalho. Para mim, pouco importa o que ele acha que eu sou, de onde eu venho. Com esses seres aí fora é a mesma coisa. Eles raramente se identificam. Ou melhor, nem identificam, eles nem têm nome. O nome deles é um código. Quando eles apresentam o nome, é um código de trabalho, de cronograma de trabalho. O planeta Terra e o Sistema Solar fazem parte de um cronograma de trabalho sideral. Ponto. Aí eles vêm aqui para ajudar, tem aquele papo, né? Vem uma frota de naves aqui te tirar dessa, no final dos tempos, no final do mundo, no apocalipse. Vão parar, evacua, leva um monte de gente, como levam as vacas e tal, aí todo mundo em órbita. Tem anjos que chegam aqui e vão te tirar dessa. Tem mestres que vão chegar aqui e vão tirar dessa. Porra, puxa a cadeira e senta. Espera sentado, porque não é assim que a coisa funciona. Tem muita gente dentro disso. Então isso serve para a questão dos anjos também? Serve porque dentro de um estudo mais profundo, principalmente quando você vê isso no Sufi árabe,
no Oriente de uma forma geral, principalmente nos Vedas, nos antigos indianos, nos tibetanos, na civilização Samsung, do Monte Kailash, que originou os tibetanos e os chineses, as tradições caldeias, principalmente no Antigo Egito, e hoje com os hebreus, dentro da Cúria Romana, no cristianismo em geral, você tem o estudo dos anjos, você tem a pesquisa, o trabalho e a experiência com hierarquias angélicas. Isso é uma coisa. Agora, dentro das escrituras sagradas, existem seres que são de fora, de hierarquias espaciais, que foram interpretados como anjos. Porque naquela época se misturava muito, porque eles não tinham, obviamente, conhecimento para uma narrativa que ficaria a posteriori registrada, documentada. Então, o que é aquilo que está aparecendo? Um anjo entra na tenda de Abraão e janta com ele e Sara. 3 anjos entram para comunicar o que Sodoma e Gomorra vai passar, e Ló fica questionando os anjos. Ou seja, a hierarquia angélica mesmo não se manifesta dessa forma. Quando você estuda a Kabbalah, por exemplo, e outras questões correlatas desse tipo de conhecimento, aí você vê nas escrituras muitas manifestações tidas como angélicas, em que a gente sabe que o anjo não se manifesta daquela maneira. De alguma coisa aquilo é, e que foi interpretado como anjo. É interpretado como divindade. Os anjos, os deuses. Muito disso, vamos falar dos deuses, principalmente englobados nas mitologias, que na devida proporção a mitologia conta a história do planeta, de muita coisa que aconteceu. E a partir daí, muita coisa também foi romanceada. Quero que apontar que tu coloque na tua resposta mais uma questão. Dá pra botar na balança e dizer se o Von Däniken mais acertou do que errou? Dá. Ele deu muito furo. Mas eu acredito que ele acertou mais do que errou também. Do que, não de uma forma literal. Ele é outro que o processo intuitivo dele levou para a questão de elucidação física, os locais, artefatos, etc. Mas só com o tempo ele começou a perceber que tinha muita coisa por trás disso aí. E a publicação dele, muita gente começou por conta disso. Eu fui um dos primeiros que comprei o livro quando lançou. Eu era adolescente, era os Deuses Astronautas. A gente foi o início de muita gente. Foi o meu início, também. 12 anos. A gente está falando de Erich Von Däniken, do clássico livro Eram os Deuses Astronautas. Eu tive a felicidade de, numa ocasião, quando ele veio ao Brasil, né, o saudoso Rafael Cury organizou uma dessas vindas aqui. Teve uma ocasião que ele veio ao Rio de Janeiro e eu ajudei. Eu também fui. E você participou lá no Flamengo, né, onde eu tive a oportunidade de estar com ele, conversar com ele, etc. E tem muita coisa que ele colocou na palestra aí, em off, bastante interessante. Estamos chegando no final e agora a gente tem que pedir para o Paulo revelar aí a sua não vai dar tempo para contar tudo, mas eu vou fazer um resumo. Fizemos, eu e mais 2 amigos, uma imersão na Chapada dos Veadeiros, né, do lado que ano foi, Paulo? De Alto Paraíso de Goiás. Fizemos 4 viagens. Não, eu fiz 4 viagens. Uns com eles 2, a última viagem foi com um e outra pessoa, e mais 2 pessoas diferentes, mas foram 4 viagens. A primeira foi quando ocorreu tudo. Que ano era? 1993. 93. É isso que eu não queria ouvir isso, desculpe interromper, porque eu fui em 2014 e era inóspito pra cacete. Por exemplo, tinha asfalto até Alto Paraíso, mas não tinha mais. Dali pra frente não tinha mais asfalto nenhum. Nós fomos em 93. Você deve ter ido na época que era mato puro, deserto puro. E ficamos na fazenda Bonespero, de um casal, ele alemão, ela alemã, ele italiano, era diretor da Fiat. Receberam uma instrução na Alemanha, porque ele saía do norte da Itália para namorar com ela, Dona Úrsula, na Baviera, no sul da Alemanha. E eles frequentavam uma casa, não digo espírita, mas que recebia mensagens, trabalhava espiritualmente, tinha questões parapsíquicas, canalizações. Eles receberam uma instrução de um ser espacial. Isso em 58. Que quando foi editado o primeiro livro do Astar-Sherra, A Missão Celeste de Astar-Sherra. Que o autor era um alemão? Era um alemão. Esse alemão fazia parte desse mesmo grupo. Aí eles receberam a instrução de vir ao Brasil. Chegaram ao Brasil em 62. Um ano antes de eu nascer. Pô, se em 93 e 2014 era mato, imagina em 62.
Brasília recém-construída. Metade de Brasília ainda era Barro puro, barro vermelho. Puro, barro vermelho. Como é que é? Cantinho de obra. Muito bem. Nós vieram, nós ficamos hospedados. Eles tinham contato, eles receberam essa instrução. Não vou contar a história toda deles, é muito interessante, mas vai ocupar muito tempo. Então ficamos ali e passamos lá, estava o carro lá. Foi na primeira noite logo. Um local que tem 1.050 metros de altitude, noite sem lua, céu totalmente limpo, você podia pegar as estrelas com a mão, a sensação que dá, né? Fantástico. Lá acho que é pelo fato geográfico, né? O Planalto Central. Né? Planalto é o lugar Central. que eu mais vi satélite na minha vida. E ali, sabe, você está a 100 km de lugar algum? Lugar que tem siriema, tem cobra, tem onça, tem isso? Pois é. Nós não estávamos mais com fogueira, um breu danado, nosso amigo dormindo no carro, eu tô com o meu outro amigo, que foi quem teve o primeiro contato. Na época ele era médium de Umbanda, trabalhava no Umbanda. Então eu estava com a sensibilidade super aflorada. E eu estava ali com o binóculo. Eu estava só olhando as estrelas, né? Aí ele me cutuca. Paulo, o que foi, Alexandre? O que a gente está procurando não está lá em cima, não. Tá ali na frente, assim mesmo. Aí eu baixei. E a gente está procurando alguma coisa? Eu preciso ir ali. Tu é louco? Um abreu. Estamos no meio do mato. Pode ter algum animal aí, alguma coisa. Ou seja, o pensamento que eu tinha que ter, por já ser ufólogo, quem tem foi ele. Uhum. O médium. Eu fiquei no material, né? Sim. Me preocupando com as coisas materiais. Que não está errado, mas ao mesmo tempo eu não tinha me tocado. Foi tudo muito rápido, não tinha me tocado. Ele se tocou primeiro. Aí depois eu entendi e me abri. Aí ele foi. Mas mesmo assim eu falei, vai lá. Pode ir. Mas vai com Deus. Eu não fui. Pô, deu 10 passos subindo no breu, cara. Foi lá na frente. Aí eu ouço um berro. O outro no carro, sono solto. Tava até babando. Não acordava de jeito nenhum. O cara deu um berro lá na frente. Paulo, pelo amor de Deus, vem aqui. Aí eu, Cacilda, porra, vou ter que ir lá. É uma onça pintada. Eu fui lá, não, sabia que estava correndo alguma coisa. Ele não ia ter, eu sempre já o conhecia há muito tempo. Éramos amigos assim como o outro. Então eu sabia que ele não ia brincar com um negócio desse e que não era algum contexto normal, natural. Aí eu fui lá, eu encontrei ele com as pernas separadas, braços abertos, em pé, óbvio, tremendo que nem varavilhas. Aí eu olhei assim, aí me veio, é alguma manifestação aí. Porque é uma manifestação parecida, óbvio que nem todos têm. Quando, por exemplo, no candomblé, o pai de santo vai incorporar um orixá. E obviamente não incorpora o orixá, é um fragmento do arquétipo, que é diferente de uma manifestação psicomediúnica com um ser desencarnado. É uma vibração completamente diferente. Mas eu achei estranho naquele nanosegundo, é diferente, mas tá mais diferente ainda. Aí eu fui lá, rapidamente, procurar parar com aquilo. Peguei na mão dele, para ver se ele parava de tremer. Não só ele não parou de tremer, como eu comecei a tremer também. Era uma descarga energética, elétrica, sei lá o que era. Indescritível. Uma vibração completamente diferente. E, principalmente, o chakra cardíaco, ele se expandiu de uma tal forma que não tinha como explicar. Aí o que ele estava vendo, eu passei a ver. Formou uma silhueta azul neon, essa silhueta foi tomando forma. Depois nos foi passado que era uma holografia, mas era como se o ser estivesse ali porque nós tínhamos sensações incríveis. E a primeira sensação, quando ele começou a caminhar, que eu observei depois, é mesmo aquela sensação que todo mundo tem, principalmente dentro dos círculos, nos campos de trigo, os crop cycles, que o tempo para. Você não ouve nada, você não ouve um passarinho, você não ouve nada. Uma bolha, né? Uma bolha. É exatamente uma bolha, onde a natureza para, tudo para, parece que o tempo para. Essa sensação foi muito forte desde o início e se acentuou ali. E essa silhueta tinha olhos? Depois se mostrou, tá? Ele estava a uma distância não muito grande, como se fosse daqui até a porta de entrada aqui. No máximo 5 metros. À nossa frente, 2,60 metros, 2,5 metros. De altura? 2,60 metros. Perfeitamente proporcional. Era um gigante. Ele era o tipo nórdico tradicional, que é aquele louro quase azul, platinado. O cabelo começava daqui para trás, escorria pelos ombros. Como são as reproduções mesmo. Como são as reproduções mesmo. Só que, nesse caso, ele tinha mais maçãs do rosto bem proeminentes, rosto meio triangular. Não era rosto quadrado, era meio triangular, mas anguloso. O olho muito oblíquo.
Não era um olho reto, não. Um olho muito oblíquo. E o negócio foi tão esquisito, macacão prateado. Você não sabia se aquilo era um macacão, se era a pele dele. E teve comunicação dele? Teve. Como é que eu vou dizer? Dava para perceber a cor da íris no meio daquela escuridão. Violeta. Parecia aquela atriz, Elizabeth Taylor. Mas era mais bonito dele. Era uma irradiação muito grande. E ele transmitia informações em blocos. Depois foram decodificados, mas aquilo ali vinha muito forte, né? A gente chegamos a perguntar para ele o propósito dele estar ali. Tipo, ele estava falando ou por... Não, tudo telepatia? Tudo telepático. Tudo a impressão que vinha em bloco dentro. Ninguém abria a boca para nada. E muita coisa do que ele falou, eu estou percebendo de anos atrás para cá. Do processo do planeta, isso tudo até que muita coisa que até o próprio Chico Xavier coloca a respeito disso, algumas coisas nós percebemos do que ele colocou, embora ele não tenha sido muito claro. E dentro do processo que a gente precisava desenvolver e que a gente fazia parte, como muitos outros, sem saber de um projeto, de uma programação. Enfim, inclusive, teve um momento que o meu amigo lá perguntou: vocês estão aqui? Ele ficou com medo. Ele começou a imaginar aquela figura que tem muito na Umbanda, de Jesus ligado ao Oxalá com os braços abertos e o coração, o Sagrado Coração exposto. Aí nós recebemos a mensagem, tanto ele como eu. Pense bastante nele, que nós estamos aqui sob o comando dele. De Jesus. Não Jesus propriamente como a gente conhece, da questão crística. E essa questão crística não está só ligada ao planeta, está ligada ao sistema solar todo. Isso ficou bem claro. Uhum. Eu percebi, ele nem tanto, depois que acabou tudo, rapidamente, como se tivesse um disco enorme em gel. Sabe aquele efeito daquele filme O Predador? Né? E você viu a folhagem por trás distorcida. Pois é, a gente viu as estrelas por trás meio distorcidas, como se tivesse realmente alguma coisa ali em cima. E não estava muito alto. Depois sumiu. Acabou tudo, a gente ficou olhando um para a cara do outro. Como é que foi esse acabou tudo? Ele sumiu. E durante esse tempo todo vocês estavam tendo aquela reação de se tremendo? Não, isso passou depois. Isso passou depois. É como se a gente estivesse flutuando. Negócio muito estranho. Aí sumiu, foi e vocês voltaram. Aí voltamos andando pro carro. E contaram pro outro? Nosso precipite. Fomos andando pro carro, um olhando pra cara do outro. Aí começamos a chorar. A emoção é o mínimo, né? Aí o outro acorda. Então vocês foram andando, vocês não falaram nada. Isso aí é um efeito normal. Não tinha como falar. Acontece isso. Que eu não falaria nada também. Não tinha como falar. A gente ficou olhando pra cara do outro. Fica meio... Não sei tivemos a mesma experiência, mas pouco importa. Né? Não tinha como pensar em nada, raciocinar, falar. Nada é razoável, Lucas. Não, estava no outra frequência. O que quebrou a frequência? Né? Que a gente ficou, chegamos perto do carro, com um tempinho ali, aí o cara dentro do carro, nosso amigo se espreguiça, acorda, saiu do carro, feliz da vida, olhando pra cara dele assim. Nossa, eu tive um sonho esquisito. Que nós perguntamos por você, e o nosso nosso amigo lá dentro do carro, não se preocupe com ele, está sendo trabalhado num outro nível. Isso foi dito claro pra gente, viu aqui, claro. E eu tive um sonho esquisito agora, sonhei com isso. Nossa, acho que é um ambiente. Sonhou com a experiência que a gente teve. E era vocês dois na experiência? Ele sonhou que vocês dois tinham passado por isso? Não. Ele sonhou com o contexto. Com o contexto. Com o contexto, inclusive com o ser. Mas não viu no sonho a gente. Eu sonhei com isso. É um sonho rápido, mas interessante. Realmente interessante. Depois que a gente contou pra ele. Em resumo, foi isso. Que loucura, hein? No dia anterior, nós acampamos no chamado Vale da Lua, que é conhecido lá na região, tá? Perto de um rio. É muito interessante porque leva esse nome em relação às pedras. Que fui lá no Vale da Lua. Parecem justamente paisagem lunar. A gente acampou e tal. E dentre outras coisas que aconteceram ali, nós tivemos a visita de um ser todo esverdeado que se identificou como um intraterreno. Porque, segundo ele, ali numa montanha que tem perto, chamada Montanha da Baleia, atrás dela tem uma outra montanha pequena que tem uma abertura, que, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Eubiose chama de embocadura para reinos subterrâneos. Tem embocadura no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Agora, tem 7 principais grandes
Mas essa era uma menor, mas que existe lá. Meu Deus do céu. Então acho que agora... Tem uma embocadura na própria cidade da sede da eubiose, que é São Lourenço. Sim, que é a principal. Tá, mas há experiência de alguém que entrou numa embocadura dessa? Tem várias. A mais famosa é do Coronel Fawcett, lá na Serra do Roncador, onde eu estive. É mesmo? É. Não publicaram um livro Que é disso, salvaguardada pelos Chavantes. Tem uma tribo que salvaguarda aquilo ali. Que ele nunca mais foi visto, né? Nunca mais foi visto. Eu acho que o Paulo vai ter que vir para um capítulo O 2. cacique Chavante lá, primeiro que você só entra na aldeia com autorização da FUNAI. Com a autorização da FUNAI, o cacique chega. Você entra. Você não. Mas eu tô controlando. A aldeia é minha, eu sou o chefe. Entra aqui quem eu quiser. E, mesmo assim, ele vai filtrar quem ele vai levar na gruta, que é onde ele diz que tem entrada. Que saem os caras dali de dentro. Tá vendo aquele buraco dali dentro? Ele diz, o cacique faz isso. Tem vídeo, inclusive, ele falando isso. Já apareceu até no Globo Repórter da Vida, fantástico desse aí da vida. Ele é como se traçasse dentro da caverna uma linha imaginária e diz: eu tenho ordem, nossa tribo tem ordem de não passar dessa linha. Que aí vai. Mas por quê? Caras que vêm lá de dentro disseram para não entrar. Ou seja, quem entra é por conta e risco. Ele, o cacique, recebeu essa ordem e coloca isso normalmente. E tem um outro lance também de um lago que tem lá, enorme, que já fizeram várias pesquisas nesse lago lá, na Serra do Roncador mesmo, é um lago conhecido, famoso, mas que ninguém pode chegar perto, é salvaguardado pelos índios também. Mas já fizeram pesquisas no lago, nunca encontraram a profundidade do lago. A última pesquisa alcançou 200 metros, até onde eles puderam ir, num lago. 200 metros de profundidade. Não para ali. Eles não sabem a profundidade do lago. Os índios acham que o lago não tem fundo e que do fundo do lago saem coisas. Inclusive o fenômeno da Mãe do Ouro. É igual o buracão na Chapada Diamantina. Exatamente. O Segredo do Abismo, né? Tipo o filme O Segredo do Abismo. Exatamente. Então, até para você chegar no lago tem problema. Desavisadamente você não pode chegar. Porque tem história do índio que dá uma flechada lá na frente, tá avisando, não chega. Se você avançar, vai uma outra flecha bate no teu pé, a próxima é no peito. Que coisa de louco. Paulo, chegamos no final do nosso episódio. Eu quero dizer uma coisa para nossa comunidade. Coloquem nos comentários aí se a gente deve mandar o Bro lá para ultrapassar a linha que o cacique disse que não, porque o Bro é o nosso repórter de externa, então a gente manda o Bro para ele ultrapassar a linha lá que não pode ultrapassar e fazer esse registro para nós. Ele tá debochando atrás das câmeras. Tirando isso, gente, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Uma satisfação a todos. Valeu. Forte abraço, obrigado, gente. Tchau. Valeu, obrigado. Obrigado. Hello, strangers. Hoje eu venho falar com vocês de um tema extremamente polêmico. Eu não posso falar com ela. Acabar com tudo. A idade amaldiçoada para as celebridades